Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Pode parecer um pouco saudosista, mas boa parte dos grandes filmes de terror surgiram ali nos anos 70 ou 80, como Enigma de Outro Mundo, Alien, O Iluminado, entre outros grandes sucessos. No entanto, quem se destacou mesmo nesse período foi o subgênero slasher, aquele que nos apresentava filmes em que um assassino desconhecido saía matando um monte de jovens aleatórios por aí. Eram filmes baratos, feitos ali com um quibe e um guaraná, ou seja, eles fizeram de monte e sempre dava uma graninha ou outra. Dinheiro! Resultado, na década de 90, depois de engolir um monte de filmes slasher, ninguém mais aguentava ver essas coisas. E foi justamente aí que nasceu Pânico, o filme de horror slasher que fica zoando outros filmes de terror slasher. Behind you. Oh, turn. Behind you. Behind you. E é justamente essa saga de hoje aqui no canal Piuí, então apague as luzes do seu quarto e desligue o seu telefone para que não aconteça nada de ruim enquanto você está assistindo a saga Pânico aqui no Piuí. Alô? Cara, meu canal favorito? Olha, não é o Piuí, definitivamente não é. Por que você não deixa like no Piuí, hein? Like? Eu não vou deixar like no Piuí, tá de brincadeira comigo, seu otário? Ah! Muita gente fala que tamanho não é documento, mas geralmente quem fala isso é porque tem um documento bem pequeno. É? É, afinal, o que é melhor, assistir um filme na tela do cinema ou na tela do celular? Ah, sim, isso é verdade. Achei que tava falando de outra coisa. Não, isso também. Opa, vai parando! E agora você pode realizar o sonho de ter um cinema bem aí na sua casa com o Epic Vision EF12, o projetor smart da Epson que projeta imagens em Full HD de até 150 polegadas. O Epic Vision EF12 é pequeno e prático, você pode levar para onde quiser. Vai rolar uma noite dos amigos para assistir um futebol, dá para levar ele. Vai ter um churrasquinho, dá para levar ele. Vai ter uma noite de filme de terror, dá para levar embaixo do braço. Além disso, ele é um projetor smart, tem Android TV e Chromecast integrados, então você consegue acessar os seus streamings favoritos, consegue espelhar o seu celular e muito mais. Ah, mas aqui projetor só funciona no escuro, né? Não mesmo, porque o Epic Vision EF12 funciona no claro, funciona no escuro, funciona na parede lisa, que é o ideal, mas também funciona na parede com relevo, funciona em cima das coisas, entendeu? É impressionante, é muito diferente de tudo que você lembra quando pensa em projetor. É porque quando eu penso em projetor, eu lembro do cheiro da escola e daquela sala escura fechada para assistir algum documentário de história muito ruim. Não, mas não tem nada a ver com isso. A gente testou o Epic Vision EF12 e é impressionante a qualidade da imagem desse negócio, seja na parede, seja no teto. Cara, é muito legal e é muito prático também pelo fato da gente conseguir espelhar o celular, conseguir acessar o YouTube, enfim, dá pra consumir de verdade e tudo isso com um som realmente bom que vem integrado ao projetor. E vou dizer uma coisa, comparado a uma televisão grande, o Epic Vision EF12 tá bem em conta. E você ainda vai poder colocar essa tela muito grande na sua casa, entendeu? Porque todo mundo quer aproveitar essa experiência do cinema, mas é caro ir até o cinema, né? Todo mundo tá ligado que é bem caro mesmo. E com o Epic Vision EF12 é o verdadeiro cinema na sua casa. Uau! Então, falando sério, clica no link aqui na descrição para você pelo menos conhecer essa tecnologia, porque nós não conhecíamos e a gente ficou bastante impressionado com o que nós encontramos no Epic Vision EF12. Vai no link ali, porque vou dizer uma coisa, tá? A vida, os filmes com imagens grandes é muito bom. Você pode até dizer que tamanho não é documento, mas quando você chegar com essa parada aqui em qualquer lugar, todo mundo vai ficar impressionado, tá? Ô, potência! E só um minutinho que tem cupom especial aqui pro canal Piuí. Se você utilizar o código EPIC500, você vai ganhar impressionantes R$500 de desconto. Então corre agora mesmo no link na descrição, aproveite o cupom e você tem que ser rápido, porque esse cupom é válido apenas para 25 unidades. Não vai dar bobeira, né? Western, brucutus, filmes de herói, o cinema vive de fases. E o slasher, como a gente falou na intro desse vídeo, teve a sua grande fase nos anos 80.
Na década seguinte, eles viveram uma decadência impressionante. Só pra você ter ideia, a gente vai falar sobre Pânico, que foi lançado em 96. E nesse mesmo ano, a gente tinha o lançamento de Hellraiser 4, que se passava em boa parte no espaço, e Duende 4 no espaço. Ou seja, o terror tava zoado. Isso aqui é uma porcaria! E foi justamente nesse período em que esses filmes saíam que nem cacetinho de padaria, não paravam nunca mais, que o jovem Kevin Williamson decidiu se aproveitar do desgaste do subgênero slasher para escrever um filme que justamente zombava os clichês que já tinham sido mostrados 10 mil vezes nesse tipo de filme. Esse projeto, claro, era o Scary Movie, que depois veio a se tornar Pânico. Scary Movie, obviamente, virou Todo Mundo em Pânico, mas esse era o título original da franquia Pânico. Segundo o próprio Williamson, esse era o filme que ele sempre quis assistir, mas nunca ninguém conseguiu fazer. Até que ele foi lá e fez. Sem saber que era impossível, Foi lá e fez. Lançado em 1996 com o roteiro de Kevin Williamson, de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, O Pânico Ruim. E com direção de Wesley Craven, isso mesmo, o cineasta que nos entregou A Hora do Pesadelo. Pânico começa com a Casey vivendo de boa na sua casa. E o curioso é que a Casey é interpretada pela Drew Barrymore, um rosto que é muito conhecido hoje em dia, né? Yes? Eu te conheço nessa porra. E ela tá de boa na casa dela fazendo uma pipoquinha quando de repente... Inclusive fazendo aquela pipoquinha que só tem nos filmes americanos, que eu nunca vi aqui no Brasil e sempre quis poder experimentar, mas não tem como, né? Porque eu sou brasileiro. Mas tu não desiste nunca, um dia tu vai experimentar essa pipoquinha aí. A Casey recebe a ligação de um estranho e assim como você, quando recebe uma ligação de alguém tentando te vender um plano de telefone, de celular, internet, ela desliga na cara desse cidadão. Só que o cara não desiste, ele liga de novo e ela comete a burrada de dar trela pra vagabundo. E aí parece que quem ligou pra ela foi na verdade um dos garotos do canal Piuí, porque começa um monte de pergunta de qual o seu filme de terror favorito, quem que é o assassino de Sexta-feira 13/1, faz um verdadeiro quiz do terror. Name the killer in Halloween. No. Come on, it's your favorite scary movie, remember? Basicamente um show do milhão. Mas ao invés de você receber 1 milhão se você acertar as respostas, aqui você tem a sua vida poupada? Não só a sua, como também a de outras pessoas, já que o assassino fala pra Casey dar uma olhadinha ali no seu quintal e quando ela vai ver, o namorado dela está amordaçado. E no momento em que ela erra a primeira pergunta, um assassino mascarado mata esse cidadão. E quando ela erra a segunda pergunta, esse mesmo assassino, o Ghostface, mata ela enquanto ela está correndo pelo gramado de sua casa. Eu vou te dizer, que cena de abertura brilhante. Wes Craven consegue criar todo esse momento de boa na casa, com pipoca, televisão ligada. A Drew Barrymore consegue fazer essa jovem inocente que tá ali brincando, se divertindo, e a tensão começa a aumentar, a trilha sonora entra junto, e essa cena é realmente muito memorável, né? É legal como ela sai de uma parada divertida para algo aterrorizante. Name the killer in Friday the 13th. Jason! 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 I'm sorry. That's the wrong answer. E também foi aqui que a gente viu pela primeira vez o visual do Ghostface, que é uma mistura ali de referências. Ele tem um pouco do quadro O Grito, ele tem alguma coisa da capa ali do álbum The Wall, do Pink Floyd, e por fim também tem algumas referências lá do desenho animado da Betty Boop. E tudo isso se uniu para criar uma imagem icônica, conhecida no mundo inteiro e muito utilizada em festa fantasia, na qual você não quer gastar muito para ter alguma coisa para usar. É, antigamente custava R$ 1,99, né? Mas por causa da inflação, já deve estar uns 50 pila. E uma diferença do Ghostface em relação a outros assassinos slasher é que ele não é aquele padrão imparável, quase um tanque de guerra. Ele sai correndo, ele tropeça, ele pula, ele é bem diferente do que a gente espera, né? Ele claramente é um brother fantasiado. Talvez seja até um bêbado que acabou de sair de uma festa, de um carnaval, sei lá. Até porque ele tá com fantasia de carnaval, né? Isso. A
A morte da Casey fica notória na pequena cidade de Woodsboro e acaba chegando até os ouvidos de Sidney Prescott. Essa garota é muito popular porque há um ano a sua mãe foi vítima de um assassinato tenebroso. Assassinato esse que fez muito sucesso na mídia e acabou até virando um livro nas mãos ali da repórter sensacionalista Gayle Weathers, que acusa a Sidney Prescott de ter identificado o assassino errado, de ter colocado um inocente na prisão. E isso acaba irritando bastante a Sidney, que dá uma porrada na cara da Gayle. Assim, no início não dá pra entender muito bem, mas talvez a Gayle tenha um pouco de razão, já que ela fala que o Cotton, o cara que foi preso como assassino da mãe da Sidney, é inocente e ele precisa ter um tipo de justiça. E a gente só vai ver isso lá pro final do filme. Pera só um minuto. Ela fala tipo assim, tem que botar o vagabundo na cadeia, esse tipo de coisa que ela fala. Balança, Estados Unidos, balança! Crápula, vagabundo, sem vergonha! O comandante Hamilton, por favor, give me images. Que idiota. Ele passa com a câmera assim. Não dá pra ver nada, né? Só um borrão. A polícia entra na jogada e envia o tal do Dewey para investigar a parada. O Dewey, ele é irmão de uma das amigas da Sidney, a Tatum, que também tem ali o seu namorado, o Stu. E essa galera tem vários amigos. Tem também o Randy, que é um cara que fala de terror o tempo inteiro, um nerd. E tem também o Billy Loomis, que é o namorado da Sidney Prescott. Um cara que tá com o cabelo sempre molhado. 96? Acho que era período do gel efeito brilho molhado. Eu não arrumei meu cabelo, eu juro que eu não arrumei meu cabelo porque tu pediu pra mim não arrumar. Bom, mas esse povo aí só fica falando de morte, de assassinato, e a Sidney nem superou a morte da mãe dela, então ela sai dali, vai pra casa, fica de boas, fica segura. Só que é justamente lá que o Ghostface liga pra ela, e pior, que ele aparece tentando matar essa garota. E vou dizer uma coisa, tá? A Sidney é braba, ela consegue dar um perdido no Ghostface e escapa de uma maneira magistral. E é nesse momento que ela tá ali desesperada que aparece seu namorado Billy Loomis pra tranquilizar a garota. O problema é que o Billy Loomis deixa cair do bolso dele um celular. E a partir desse momento ele vira o principal suspeito. Porque a gente tá falando de 1996 e não era assim tão comum para um estudante sem muita grana, tô aqui jogando a questão financeira dele, andar por aí com um celular desse. Tinha dinheiro pra gel e tinha dinheiro pra celular, pelo jeito. E aqui começa a ficar claro sobre o que é pânico. As mortes são importantes, mas a parada realmente que move a trama é justamente descobrir quem é o assassino. Então o filme começa a brincar. Será que é o Billy Loomis? Daqui a pouco tem outro personagem que começa a se mostrar um pouco suspeito. Será que é ele? Então a trama fica o tempo inteiro brincando com o telespectador. E ela consegue fazer isso muito bem, né? Porque a gente tem o Billy Loomis que cai nessa situação bizarra. Aí tem o Randy, que é o nerd dos filmes, que ele gosta muito dessa parada da matança dos filmes. Ele dá vários exemplos, ele manja muito. Para alguns, ele seria o culpado, já que videogame e filme influencia a criança, né? Tem também o Stu, que é um cara muito esquisito, e a pessoa esquisita, ela sempre acaba sendo suspeita, entendeu? E pra fechar, ainda tem o pai da Sidney Prescott, que simplesmente desaparece. Ele tá sumido, o homem. Talvez tenha ido apenas comprar cigarro. Meu Deus, como eu quero um cigarro. Mesmo com o Billy preso, os crimes continuam acontecendo. Então eles têm que liberar o Billy porque não tem provas necessárias para manter o cara preso. Então ele volta lá para conversar com a Sidney fala que não confia nele, mas ele fala que é muito legal. Ele mete um papinho, um chaveco, que eu vou te contar que chaveco ruim, meu Deus do céu. One great big movie. You can't pick your genre. Oi? Mas mesmo assim ele consegue convencer ela, eles acabam fritando o bife junto. Sexo! E aí, enquanto eles estão nessa fritação no meio de uma grande festa, os outros jovens se reúnem na sala para assistir Halloween. E é ali que Pânico também faz uma outra coisa muito característica dos filmes, que é começar a falar sobre as regras de filmes de horror. Então o Randy tá lá, e ele fala, quando o personagem fala, volto logo, ele jamais volta, ele é morto fora da cena, entendeu? Se você é um jovem safadinho que faz fritação de bife, fique sabendo, você vai morrer. Number one, you can never have sex. E o legal é que o filme meio que subverte, né? Porque ele larga essas regras, aí o Stu vai lá e fala, volto logo. Never, ever, ever, under any circumstances say, I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer. You want one?
Yeah, sure. I'll be right back. E ele vai, sai da cena e volta. Só que a Tatum não tem a mesma sorte. Ela sai da cena e é pega pelo Ghostface. E é muito bom porque a Tatum leva a sério o assassino. Quando ela enxerga ele, ela pensa, ah, deve ser um idiota vestido com essa fantasia barata. E ela fica ali zoando, fica ali ignorando o cara, só que ela acaba morrendo, né? E aí volta a nossa curiosidade, quem que é o assassino? Bom, não pode ser o Billy Loomis, já que ele tá lá na fritação de bife com a Sidney. Bom, essa festa fica praticamente vazia porque todo mundo sai pra ver o caso do diretor da escola que também foi assassinado. E aí ficam ali apenas o Randy assistindo filme de horror, reclamando que a Laurie Strode não faz as coisas e repetindo os atos dela em cena. Behind you. Oh, turn. Behind you. Behind you. Bom, o assassino acaba aproveitando esse marasmo porque ele tem que fazer o frag dele, ele tem que matar uma galera, né, fazer o famoso kill count, e ele vai atrás do cameraman da Gale. E aqui a gente vê como o Wes Craven consegue criar essas cenas de terror, porque a Gale e o cameraman dela estão assistindo ali uma gravação que está sendo feita lá da festa, para caso aconteça alguma coisa, caso eles vejam o assassino aparecendo ali, eles estão precavidos. Mas esse vídeo tem um delay de um certo tempo. Então eles assistem o assassino no vídeo e falam, meu Deus do céu, cadê ele? Ele tá ali! Só que eles acham que vai ter um tempo até ele sair e ir atrás da galera, mas ele já tá ali na porta. 30-second delay. E depois que ele dá cabo do cameraman, ele mata ninguém menos do que Billy Loomis, o principal suspeito de ser o assassino. O tempo o inocentou. E na sequência ele vai atrás da Sidney, que tá ali na casa e ela não sabe muito bem o que fazer. Aparece o Stu ferido, aparece o Randy ferido, ela se tranca e quando tudo parece perdido, quando ela já tá desesperada, aparece o Billy Loomis muito ferido, mas ali de prontidão pra ajudar a garota. E aí ela, que tá com uma arma que ela achou, ela entrega pro Billy Loomis e fala, me salva, por favor. Alguém me ajuda! E aí o Billy Loomis dá aquele sorrisinho maroto e fala, mas é muito burra, né, minha querida? Porque eu sou assassino. E não só ele, como também o Stu. Os dois eram os assassinos e eles estavam por trás disso tudo. Não só desses assassinatos que estão rolando agora, mas também assassinatos mais antigos, como o da mãe da Sidney. E sabe por que mataram a mãe da Sidney? Por quê? Por quê? Porque o pai do Billy Loomis traiu a esposa dele, mãe de Billy Loomis, com a mãe de Sidney. Your slut mother was fucking my father. And she's the reason my mom moved out and abandoned me. E aí, a mãe do Billy Loomis foi embora de casa e esse garoto ficou órfão de mãe. E zumbaram da cabeça. Eu sou maluco, neurótico e possessivo. Tá, e o Stu entrou nessa por quê? É que o Stu é aquele amigo suscetível, entendeu? Amigo de cabeça fraca. O merdeiro. O merdeiro, acaba sendo influenciado a fazer bosta e vai junto. Mas na verdade tem algumas teorias que dizem o seguinte, Stu e Billy Loomis são namorados, entendeu? Eles estão ali juntinhos. Aí começa toda a explicação do plano. O Billy Loomis fala o seguinte, olha, a gente vai incriminar tu, Sidney, a gente vai deixar tudo nas tuas costas aqui, foi tu que matou geral, tu é a culpada, e eles começam a se esfaquear pra ficar mais convincente, entendeu? Que eles conseguiram sobreviver apesar de tudo. Só que o Billy Loomis dá uma facada um pouco mais forte ali no Stu, entendeu? Ele erra um pouco, vai uns 4 centímetros pra direita e o cara fica debilitado. Está doendo. E no meio desse rolê até aparece a Gale ali com uma arma e ela tem tudo pra acabar com os dois, só que infelizmente ela se esquece de destravar essa pistola e acaba passando vergonha ali, né? Humiliation. Mas isso serve de distração pra Sidney desaparecer dali e começar a caçar os assassinos. Só que para isso ela acaba colocando a roupa de Ghostface e vai atrás de Billy Loomis, Stu, e acaba matando Billy Loomis. E ela também mata o Stu de uma maneira que aí não tem como reviver, que é jogando uma TV de tubo na cabeça dele. Isso aí é uma clara referência à Hora do Pesadelo, né? Como o Billy se recusa a morrer, ele vai pra cima da Sidney, mas é aí que aparece a Gale, que aprendeu a destravar a arma e mete chumbo grosso.
E assim temos o fim dessa história maluca. Not in my movie. Assim, só um detalhe, tá? Eu adoro a Sidney caçando eles no final, porque ela é uma Final Girl que resolve os problemas, ela não é só uma donzela em perigo, mas ela botar a roupa de Ghostface, pra quê? Não faz sentido nenhum, ela perdeu um tempo pra botar essa fantasia, nossa, e ela brinca com o modulador de voz, né? Porque o Ghostface tem esse lance ali da modulação, né? E acho que ela achou isso bem divertido e quis testar. Ou talvez ela seja também um pouco... Pânico custou 14 milhões e faturou 170, se tornando a maior bilheteria daquele momento em um filme slasher. O filme foi muito bem recebido pela crítica, que amou o jeito que ele é desenhado, né? Porque ele tá cheio das referências, ele é muito autoconsciente e ainda assim consegue criar uma coisa nova, porque slasher tava se repetindo ano após ano. E aqui em Pânico a gente tem uma coisa realmente nova, né? É uma obra muito original, o Wes Craven manda muito bem na direção, ele consegue transitar entre momentos de comédia e de horror, e ele consegue fazer bem as duas coisas. E a originalidade do texto do Kevin Williamson tem que ser ressaltado, né? Porque ele manda muito bem. É muito legal, e pra sorte dos produtores, lá no finalzinho do roteiro de Pânico, o Kevin Williamson deixou ali 3, 4, 5 paginazinhas do que poderia ser uma continuação. Deixou um argumento base ali, entendeu? E com todo o sucesso que esse filme aqui fez, é óbvio que aquelas 3, 4, 5 páginas foram transformadas em uma sequência.